Não existe direita na política brasileira. Hoje foi aprovado no Senado a lei da misoginia e todo o Senado votou a favor. Sim, inclusive aqueles candidatos que se dizem de direita, como o próprio Flávio Bolsonaro, o astronauta, o outro lá de Minas Gerais que ficou famoso, Cleitinho, né? E qual a importância dessa lei, né? Torna crime subjetivo, sem materialidade. Qualquer mulher vai poder acusar um homem de ser misógino e essa lei equipara esse tipo de coisa com o racismo, né? Então, crime inafiançável, lei que vai abrir aí porta para inúmeras falsas acusações, que vai fechar a porta de emprego para as mulheres, porque hoje o empresário brasileiro já corre o risco de processo trabalhista, já corre o risco de processo penal por muitas coisas ali que pode acontecer dentro de uma empresa, né? E ainda assim você pode ser processado agora criminalmente por misoginia. Então, assim, o cara não precisa nem ser o dono da empresa, o gerente que vai escolher algum funcionário ali para a equipe dele vai preferir não contratar a mulher para ele não correr esse risco, porque é ele que vai responder criminalmente se uma funcionária dele ficar ali chateada com ele e resolver processá-lo ou incriminá-lo por misoginia. Isso é algo que é inadmissível você ver políticos que se dizem de direita votando a favor desse tipo de lei, né? O Renato Três Leitão aí já alertava bastante sobre isso, o Olavo de Carvalho falava bastante sobre isso. Quem é de direita não está no poder, não está envolvido na política do Brasil. E, infelizmente, todos os que estão lá foram corrompidos pelo sistema. Né? Por que que esse cara não vota seguindo a ideologia que ele diz acreditar? Porque ele não aguenta pressão, porque ele é um puta de um covarde. A grande verdade é essa. Né? Por que que o cara que está aí pleiteando a candidatura a presidente do Brasil, né? Pleiteando os votos da direita no Brasil, não vota contra um projeto de lei dessa natureza, que pode ferrar com a vida de muito homem aí, inclusive de muita mulher que não vai conseguir emprego por conta disso, inclusive de mulheres que entre si podem se acusar de misóginas, né? Você imagina aí padre sendo preso por pregar o evangelho, né? Por pregar o que está na Bíblia, na palavra, porque alguém pode se sentir ofendido com o que está escrito na Bíblia ali e achar que é misoginia e processar esse pastor e esse pastor ser preso por um crime inafiançável, né? Vai responder ali e é uma acusação sem materialidade, a acusação é a palavra de um contra o outro, né? Diferente de um crime aí de violência sexual, onde você tem como fazer um exame de corpo de delito, verificar se a acusadora ali realmente foi vítima, sofreu algum tipo de violência, né? A gente já tinha problemas aí com acusações falsas disso, mas é um crime que tem como provar a falsidade da acusação ou a veracidade da acusação, né? Diferente do crime de importunação sexual, que também é algo completamente subjetivo, que fica ali à mercê da decisão do juiz que pegou o caso. Né? Ele que vai decidir se a fala do cara ou o comportamento do cara, às vezes uma olhada, às vezes algum tipo de comportamento ali, se ele pegar uma juíza feminista, ele vai ser enquadrado como importunação sexual. Então, assim, essas leis subjetivas, onde o crime não precisa de materialidade, não precisa de prova, é uma coisa ridícula que não pode acontecer no nosso país. Você não tem segurança jurídica mais para nada aqui. O homem hétero cristão está sofrendo perseguição e isso é muito ruim para o país como um todo, para as mulheres, inclusive, isso é muito ruim. Ao primeiro momento, se você não defende essa lei, vão dizer, então você é misógino, você é machista, você é a favor de que tratem a mulher mal. Não, é o contrário, porque já existe lei de desonra, né, de atentado contra a sua honra, e entraria nisso. Só que você não pode equiparar um cara aí que dirige bêbado e é indiciado por homicídio culposo. Ele vai responder em liberdade, vai pagar fiança e vai responder em liberdade. Alguém que é acusado e é preso em flagrante por uma nova lei aí de misoginia, ele não tem nem o direito de pagar fiança e responder esse processo em liberdade. Então você vê que são coisas que não têm proporcionalidade jurídica. Né? Você não pode equiparar um crime muito mais grave, muito mais hediondo com um crime verbal, unicamente verbal, porque essa lei de misoginia, o exemplo que foi dado ali na Globo ao noticiar isso, você já alguma vez perguntou se a mulher tá brava porque ela tá de TPM? Isso é misoginia. Bom, esse foi o exemplo que a própria Globo usou ali para esclarecer o que será a acusação de misoginia. Então, o cara que falar que a mulher dirige mal, fizer uma piada se ela tá de TPM, ele pode ser preso
não pode pagar fiança para responder o crime em liberdade por causa de um comentário. Isso é inadmissível. E os políticos todos votaram a favor desse tipo de lei. Então, assim, prestem muita atenção em quem vocês vão votar, porque na hora de discurso, na hora de fazer a arminha com a mão, a gente viu aí, a gente tá tudo desarmado de novo, puta burocracia de novo para comprar arma, não pode comprar mais um monte de arma, criou-se um monte de restrição burocrática, ninguém sabe aí uma série de tipos de transferência, nem o exército sabe como lidar com as situações, porque a lei foi muito mal redigida por alguém que não fazia a mínima ideia de como acontece todo esse processo. Então, assim, prestem muita atenção em quem vocês votam, porque o pessoal na hora faz promessa, faz arminha, fala que é liberal, fala que é de direita, fala que é libertário, mas depois fica com medo. Só que a direita, a esquerda, o pessoal da esquerda sempre vota seguindo a pauta da esquerda, independente do que o resto da população vai achar. A esquerda sempre vota contra a diminuição da maioridade penal, mesmo sabendo que a maioria da população quer a redução da maioridade penal, mas eles não votam contra a sua ideologia. A direita sempre vota contra a sua ideologia, com medo do que a internet vai falar, com medo do que a esquerda ou o cara que é mais no centro vai falar e vai perder voto. Irmão, nenhuma mulher feminista de esquerda, woke, vai trocar o voto por você, porque você deixou de votar nesse tipo de lei, entendeu?